Olá, amante do terror. Imagina você estar num mundo onde existem criaturas bidimensionais tentando se comunicar com as pessoas através de reflexos, objetos, ideias e até conceitos. E à medida em que as pessoas vão interagindo com essas entidades, elas vão ganhando cada vez mais força e ganhando cada vez mais acesso ao nosso mundo, pois é esse o assunto do vídeo de hoje. Então, já me segue aqui nas minhas outras redes sociais e também dá uma olhada nas estampas lá na loja. Os links vão estar tudo aqui na descrição. Então, vamos lá. O primeiro vídeo é o Forever Friends. Ele começa com um desenho que parece ter sido feito por uma criança. Você sabe, né? Aquele tipo de desenho. Do lado esquerdo tem a criança e um sol. E do direito tem uma criatura. Essa criatura não fica só no desenho não. Logo em seguida, a gente consegue ver ela no escuro. E de fundo, algumas falas hiper mega distorcidas que não dá pra identificar o que tá falando, junto de uma outra voz, que chama pelo Yuppie. Que é o boneco. Daí, a gente consegue ver um cartaz de desaparecido todo surrado e censurado, mas tem algumas coisas que dá pra ver. Por exemplo, a gente consegue ler o nome cortado Armen. A idade era 13 anos, e se a gente se esforçar bem, dá pra ler que ela estava usando uma camiseta preta e calças vermelhas de Natal, e pode estar segurando alguma coisa com um boneco. Ela tá segurando algum boneco. E o número pra quem você deve estar chamando tá censurado. Aí a gente chega no segundo vídeo, que é meio que o primeiro se for contar que é a entrada número 1. 1989. O que é o Yuppie? Aqui a gente vai ter uma melhor explicação do que é aquele troço que a gente viu lá atrás. E você viu aí na thumbnail também. Nesse ano, 1989, aconteceu um incidente que está conectado com um monte de desaparecimentos. E esse incidente meio que aconteceu bem debaixo do nariz do governo, sem ninguém nem se dar conta. Mas primeiro, o que diabos é o boneco Yuppie? Bom, ele foi lançado nesse mesmo ano e publicado nas estações de TV locais no estado de Nova Hampshire. O boneco era esse aí. Parecia um alienzinho. E o diferencial dele é que ele vinha com uma tecnologia de gravação. Pois é, gravação. Eu não me sentiria lá muito seguro sabendo que eu tenho um boneco que me grava dentro de casa, mas tudo bem. O Yuppie foi ganhando popularidade pela região da Nova Inglaterra. O criador do boneco permaneceu anônimo, e por causa que presumivelmente ele tinha poucos fundos para investir, ele só fez uma propaganda, que foi ao ar. E era essa daí. Depois de várias pessoas verem essa propaganda, elas ligam para esse número. E vários relatos diferentes foram feitos. Algumas pessoas disseram que esperaram na linha, mas ficaram no vácuo. Outras disseram que ouviram uma voz, mas não conseguiram entender o que ela estava falando porque estava toda distorcida e craquelada. E só falava por um curto período de tempo. Parecia mais como uma gravação do que uma ligação mesmo. Só que nenhuma delas foi gravada, mas ainda tem as descrições das poucas pessoas que ouviram a voz. Em 1992, a gente tem um caso de Jordan Armen, que é o pai daquele garoto desaparecido lá daquele outro vídeo. De início, eu pensei que era o próprio garoto, mas não, é o pai dele, que comprou o boneco Yuppie pro seu filho no Natal passado. Só que depois de comprar esse boneco, o pai reportou que sempre ficava ouvindo batidas fortes vindas do quarto do seu filho. Isso aconteceu no dia 11. Ele descreveu esse barulho como o som de uma tábua grande sendo quebrada. E na manhã do dia 12, o quarto dele estava todo destruído. Só que mesmo assim, o garoto disse que não viu nada e que dormiu muito bem na real.
Só que antes disso, ele tinha ouvido a voz do Yuppie repetir um certo número de frases, incluindo "Um novo amigo pra gente. Mantenha sua janela aberta pra gente. Durma bem, novo amigo." Só que o problema é que, até onde se sabe, o boneco só repetia as frases que os donos gravavam nele e não saía falando qualquer coisa desse jeito. E sim, eles disseram que nunca gravaram essas frases. E pra ficar ainda mais estranho, a voz que estava saindo do Yuppie não era a mesma da de quando eles realmente gravavam as frases. Era uma voz diferente. O Jordan até foi nas autoridades locais, mas ele não teve ajuda nenhuma porque era um caso simplesmente absurdo. Só que em abril de 1993, ele decidiu se mudar para uma nova casa junto da família. E só 5 dias depois deles se mudarem, aconteceu a mesma coisa com o quarto do novo filho. Ou seja, o que quer que estivesse com ele, seguiu eles até a nova casa. O Jordan, então, decidiu tomar uma ação e colocar uma câmera no corredor que dava pro quarto do seu filho. Ela ia tirar fotos a cada período de tempo. E no meio de várias fotos sem absolutamente nada, uma delas tinha uma coisa. Uma criatura alta, tão alta quanto a própria porta. Ela tinha um formato cilíndrico, com patas de aranha no lugar dos pés e um rosto bizarro em cima. Não parecia nada amigável. E não só o Jordan, mas várias outras pessoas na Nova Inglaterra tiveram casos parecidos. Um homem chamado Robert Mostis, de Lincoln, Nova Hampshire, postou em um fórum da internet que tinha visto uma coisa parecida. A coisa parecia ter uns 6 metros quando vi, parado bem no meu quintal, perto da boneca roxa da minha filha. E vai lá saber quantos mais outros observaram essa mesma figura. Em 2000, aconteceu o primeiro desaparecimento envolvendo o boneco Yuppie, mais precisamente em 12 de dezembro de 2000. Um total de 17 pessoas em Nova Hampshire disseram que seus filhos desapareceram, e várias chamadas aconteceram, dizendo que viram uma figura alta e preta nos quartos deles durante a noite do desaparecimento. Felizmente, a maioria das crianças desaparecidas foram encontradas, mas elas disseram que não lembravam de absolutamente nada daquelas falas que estavam vindo do boneco Yuppie. E todas as crianças que desapareceram ou tinham um boneco ou tinham um vizinho que comprou o boneco, sempre com esse mesmo padrão, que foi aberta uma petição para eliminar todos os bonecos Yuppie e também doações para as famílias que as crianças ainda estavam desaparecidas. E sabe aquele garoto, o filho do Jordan Arman? Ele desapareceu no dia 12 de dezembro e mesmo depois de 3 semanas, ele ainda estava desaparecido. E como se não fosse suficiente, mesmo o garoto tão desaparecido, a coisa ainda vinha na casa de Jordan. E a única ação que ele pode tomar é rezar para ficar tudo bem. Vários outros desaparecimentos foram acontecendo, mais precisamente de 7 crianças, todos feitos pela mesma coisa, que até então acreditavam ser vários homens fantasiados, mas a gente sabe que não é nada disso. Inclusive tem até filmagens que pessoas fizeram dessa criatura aparecendo no quarto de seus filhos. E, em janeiro de 2001, as 7 crianças desaparecidas restantes foram encontradas mortas em uma casa abandonada em Manchester, New Hampshire. Elas tinham contusões e inchaços e aparentemente elas morreram bem na semana em que elas foram encontradas. Nos anos mais recentes, quase ninguém ouve falar do boneco Yuppie e todos os remanescentes foram queimados ou trancados para que o que quer que tivesse ganhado acesso ao mundo através do boneco perdesse o acesso completamente. Só que isso não é o suficiente, porque mesmo que fisicamente destruam a boneca, isso não vai impedir os demônios de acessarem a Terra, e a criatura ainda tá na casa de Jordan, como um lembrete vivo que isso não acabou.
E assim acaba esse vídeo. O próximo vídeo se chama Grandma's House, ou a casa da vovó para quem não fez o cursinho. Ele começa com uma carta escrita por uma criança. Ela diz: "Eu fui para casa da vovó no fim de semana, porque a mamãe e o papai estavam fora. E essa aí é a casa da vovó." E aí uma sequência de cartas que foram escritas por essa criança. "A vovó quer que eu brinque com as crianças vizinhas, mas elas parecem malvadas. Eu fiquei num tédio hoje." Aí uma foto de um quarto. "A minha avó mostrou o porão noite passada. Ela mostrou a sua coleção de copos de vidro. Eu não gosto do porão. Ele me assusta." "Ela me deu um presente. É um Yuppie. Eu queria muito um." Hora de dormir. Aí, a gente vê que a criatura visitou essa criança quando ela foi dormir, o que mostra bem como é que os desaparecimentos aconteceram. "Eu vi uma coisa noite passada. Era um cara. Vovó pensa que eu tô enlouquecendo, mas eu vi os dentes dele." Aí ela mostra o desenho do tal cara, que não é um cara. "Ele fingiu que queria ser o meu melhor amigo. Ele pegou o meu Yuppie." E assim acaba o vídeo. O próximo é a segunda entrada do The Alvearum Logs. Ele vai ser um arquivo de um jogo que o criador dos bonecos Yuppie criou, intitulado emilysgame.mov. O menu do jogo é bem simples, mostrando que tem 4 níveis que o jogador tem que selecionar e apertar o play. O nível 1 se passa dentro de um quarto, e parece que é um jogo de point and click, que você tem que achar coisas perdidas dentro de um cenário, enquanto não pode se mexer. Nesse caso, você precisa achar o tal do boneco Yuppie. E assim que o nível acaba, a gente começa a ver mais um arquivo de caso, o caso Emily Arlen. Nathan Arlens liga pro oficial David depois da sua filha ter desaparecido no dia 12, e ele forneceu algumas fotos via e-mail no dia 15. Essas fotos que a gente vai ver agora foram divididas em níveis de interesse, ou seja, o quão elas são relevantes pro caso. A primeira foto é a de uma porta, nível de interesse mínimo. A segunda foto é a de um colchonete encontrado no porão da casa dos Arlen, que tava só a capa da gaita, nível de interesse alto. A terceira foto é de uma sombra na janela do quarto de Emily Arlen, com uma mão mal formada aparecendo. Depois de questionar a Nathan, eles não conseguiram chegar a uma conclusão, nível de interesse alto. A quarta foto é de uma carta feita pela garota. Ela diz: "Eu te amo, Yuppie. Você me faz feliz." Nível de interesse alto. A quinta foto mostra um rosto branco que parece bater com a descrição que vários outros oficiais mandaram. E essa aqui é a foto depois de um zoom e uma melhora na imagem. Só que mesmo assim, a polícia ainda precisava de provas. Então, o oficial David, com a permissão de Nathan, instalou microfones e câmeras pela casa dele, para ver se conseguia umas provas mais consistentes. Opa, é o oficial David. A gente designou 2 oficiais para a casa dos Arlens agora. Dá para trazer o Michael e o Hans até aqui? Parece ótimo. A gente precisa de algum tipo de teste de som, então traz todo o equipamento que você conseguir. A gente deve ter algumas câmeras e microfones no armário. Não deixa... Beleza, obrigado. Daí, a gente começa a ver uma sequência de filmagem na casa dos Arlen. Primeiro a frente, depois o porão, o quintal e a sala. Em determinado momento, a gente consegue ouvir alguns passos vindos do andar de baixo. E em seguida, uma ligação perdida. Foram feitos um total de 3 testes de som, mas só um comprova a veracidade do caso dos Arlen. Era como se a coisa soubesse que estava sendo vigiada. A gente consegue ouvir um homem pedindo por ajuda, esse sendo provavelmente o Nathan. E logo em seguida, a imagem da criatura, dizendo: Você não pode ser o nosso amigo, Jack. Estamos lotados. Emily precisa do sono dela. Amanhã é um grande dia para ela.
É o aniversário dela. A entrada 3 do Alvear Logs vai servir para apresentar para a gente o que são os DDCEs, ou então as entidades conscientes de duas dimensões. Elas são entidades que vivem em uma dimensão oposta à nossa, e para conseguir se comunicar com a gente, elas precisam usar um receptáculo daqui. Só que grande parte das pessoas que sabem sobre os DDCEs pensam que elas só podem se comunicar através de objetos, o que não é bem verdade. Elas podem se comunicar através de pensamentos, ideias, ondas cerebrais e até mesmo através de existências inteiras. Quando você pensa sobre alguma perda, seja de algum ente querido ou até mesmo um pet, você está abrindo portas para que essas entidades consigam penetrar na sua mente e ver através da sua visão. O pesquisador também diz que, durante a pesquisa dele, ele conseguiu perceber que alguns DDCEs conseguem produzir imagens em espelhos, que realmente não estão lá, ou então se comunicar através de batidas nas paredes ou nas portas, que não realmente foram feitos por algum objeto físico, ou existente na nossa dimensão. O objetivo dos DDCEs com isso é se alimentar do nosso sofrimento. Isso é combustível para a existência deles, e tem algumas estratégias que dá para fazer para evitar essas entidades. Tenta olhar para um corredor escuro ou um espelho. Quanto mais você olha, mais a coisa toma forma. Ou então, você pode ouvir o som de alguma coisa batendo ou rachando no chão ou nas paredes. Talvez até mesmo nada aconteça, só que você sente uma sensação de perigo iminente. Se sentir, ver e vir alguma coisa assim, o importante é que você mantenha a compostura. Você não deve demonstrar medo ou pânico, por mais que você esteja sentindo. Demonstrar esses sentimentos atrai o interesse da entidade, mas uma coisa ainda pior que você deve evitar fazer é se acostumar com a presença da entidade. Isso é, demonstrar ter a consciência da existência dela e ainda assim demonstrar estar confortável com isso. Isso faz as entidades ficarem ainda mais fortes do que se elas se alimentassem do seu medo. Você deve fingir que ela não tá lá. Isso vai impedir que eles entrem na nossa dimensão. Em seguida, a gente consegue ter um vislumbre de uma filmagem mostrando como que isso exatamente acontece. Dá para ouvir as batidas que a entidade faz. E logo depois, ela começa a se comunicar por código Morse. A pessoa que está narrando diz que a entidade fica tentando se comunicar com ele toda noite, em sonhos, e até mostrou que ali perto tinha um lago, e nesse lago ele descobre uma coisa assustadora. Braços. Braços que parece ser de um DDCE, que está finalmente se manifestando no nosso mundo a partir daquele lago. Só que a única pessoa que conseguia ver aqueles braços era a pessoa que estava fazendo o reporte. Ele diz também que viu um canal do YouTube chamado Liam N45887, que o único vídeo postado dele era ele deitado na cama enquanto essa criatura aparece. Mas se o vídeo foi postado, significa que ele está vivo. E a pessoa diz que amanhã vai cortar o suporte de vida desse monstro. O próximo vídeo se chama A Colmeia, e ele começa com alguém filmando um lago, que possivelmente é aquele que a gente viu antes. Em seguida, é dito que, em 1º de dezembro, 27 lagos da Nova Inglaterra contêm traços substanciais de Chlamydia pneumoniae, que sim, é uma bactéria que existe e é uma das principais causas de pneumonia, mas nenhum organismo vivo foi encontrado, incluindo as próprias bactérias, só traços delas. E então, a gente tem uma filmagem que alguém fez entrando na tal colmeia, que até esse momento a gente ainda não sabe o que é. E a pessoa anda por uma sala estranha e vazia, com um mosaico no chão. Na frente dela tem uma porta que leva para um canto totalmente escuro, exceto por um quadrado vermelho escuro no centro.
Esse quadrado, na verdade, é uma outra porta que leva para uma outra sala com luz vermelha. E dentro dessa sala vermelha tem uma passagem para um outro lugar escuro. E nesse lugar escuro, essa pessoa é encontrada por aquela criatura, que, claro, mata o cinegrafista e come ele. E uma mensagem que diz: cheio, mas ainda faminto. O que significa que, por mais que essas entidades se saciem, a fome delas nunca abranda. Esse vídeo é a quarta entrada do Alvearum Logs. A gente vai ver o guia do 287 Dimensional Reader, que é um leitor semi-termal feito para prover assinaturas de calor de organismos bidimensionais com propriedades imperfeitas. Então, é um dispositivo feito para conseguir identificar os DDCEs através de assinaturas de calor que eles produzem, de algum jeito, e tirando fotos. Aqui ele ensina como você usa o negócio, mas sinceramente, eu vou pular essa explicação porque não é como se você fosse ter um negócio desses, né? Mas uma coisa interessante é que quando esse negócio tira uma foto, ele revela uma realidade sobreposta à outra. É por isso que ele consegue identificar as entidades bidimensionais. A gente então começa a ver uma pessoa que tem esse dispositivo e usa ele para filmar uma entidade que estava bem na sua frente. Ele então segue ela até um lugar que não ficava muito longe da sua casa. E ao encontrar marcas de sangue no chão, ele ouve um barulho estrondoso e sai correndo. E o que o leitor captou foi isso aí. O próximo vídeo é o Fora da Minha Casa.mov. Nele diz que Robert Warren, um fazendeiro do sul de Maine, registrou um encontro com um invasor um tanto peculiar na casa dele. Era um tipo de animal com várias mutações no corpo, mas o motivo para esse animal ter invadido a casa do Robert ainda é um mistério. Uma entrevista foi feita com o Robert, mas... bem... não dá pra entender merda nenhuma. Não acredita em mim? Dá uma olhada nisso aí. Viu? Não. Então vamos só pular ela porque não tem nenhuma legenda em inglês pra ajudar a gente. A gente então pula pra uma filmagem de alguém que teve 2 encontros com DDCEs. Um no meio da rua, de noite, e outro dentro de casa, com a criatura observando ele pela janela. O que eu acho que esteja acontecendo? Os DDCEs estão ganhando força e conseguindo se manifestar cada vez mais na nossa dimensão. O próximo vídeo se chama Isso Me Seguiu Até em Casa. Ele começa com uma mensagem da NAB, que aparentemente é uma empresa ou uma organização que cuida das navegações via barco. E nessa mensagem, eles vão dar algumas dicas de segurança para uma navegação melhor em um barco. Daí, ele dá algumas dicas para caso você esteja navegando, tal, até chegar na terceira dica, que é onde começa a ficar estranho. Se você estiver na água e passar das 3h03 da manhã, feche os seus olhos. E em seguida, uma imagem na frente do barco, provavelmente depois desse horário, com um DDCE bem na frente. E se tiver passageiros a bordo, fala para eles ficarem imóveis. E se algum deles ouvir uma voz falando ao longe, não corresponda dizendo que também ouve. Isso pode ser crucial para sua sobrevivência. Logo em seguida, a gente tem a filmagem de alguém que está em casa. Ele começa a filmar a rua e alguns barulhos estranhos podem ser ouvidos ao longe. E barulho estranho, você já sabe o que significa, né? E também uma mensagem dele dizendo que algo seguiu ele até em casa. E aí... O
próximo vídeo se chama Mantenha suas janelas abertas, perfil encontrado. Alguém encontrou um perfil estranho nas pesquisas recentes, só que mais estranho que isso é que ela nunca pesquisou por esse perfil, o que já deixou ele intrigado. O nome do perfil era Mantenha suas janelas abertas. Tinha 98 seguidores, nada postado e a foto de perfil era uma foto da janela da casa dele, da sala de estar. Ele tirou um print e salvou na galeria, e conseguiu acesso a essa conta do Instagram até que bem fácil, porque a senha era 111111. Depois que ele conseguiu acesso, a foto de perfil já tinha mudado para foto do que parecia ser uma igreja, e o único post era o print que ele tinha tirado alguns minutos atrás, e provavelmente não tinha postado essa foto. Então, às 10 da manhã do dia seguinte, ele foi abrir o Instagram de novo. O post tinha sumido, e quando ele foi entrar na aba de Reels, isso aqui aconteceu. Agora, a gente já tá no último vídeo do primeiro arquivo, a entrada 5. Ele é um áudio que o agente James gravou para reportar as descobertas que eles fizeram em relação às criaturas. Ainda não se sabe por que elas chegaram ou por que escolheram essa dimensão, mas se sabe que até esse momento eles conseguiram contar 87 colmeias espalhadas pelo mundo, e que todas essas colmeias servem como uma prisão para as vítimas que desapareceram nos últimos anos e, claro, casas para as criaturas. Ainda não se sabe qual é o real propósito para essas criaturas ou para essas colmeias, mas elas são muito boas em cobrir seus rastros. O que antes eram só criaturas que não conseguiram interagir com a nossa dimensão, agora são realmente uma ameaça e estão causando muitas mortes e desaparecimentos por aí. Aparentemente, essas criaturas não atacam a menos que sejam observadas ou seguidas. Dito isso, eles enviaram uma equipe para uma das colmeias que ficava perto dali, que eles descobriram, e quando voltaram, foram seguidos pelas criaturas, e agora elas observam eles do lado de fora, e de acordo com o agente James, isso já fazem semanas. As criaturas chegaram a fazer uma formação do lado de fora da base. O James disse que elas observam eles pelas janelas, e até parece que elas estão injetando uma espécie de gás lá dentro, só para torturar eles. A essa altura, tudo que eles podem fazer é ficar o mais quieto que podem, porque, como já dito antes, as criaturas só atacam quando percebem que foram percebidas. Em seguida, a gente tem duas filmagens bem importantes. A primeira mostra que os DDCEs conseguiram invadir a base, e a segunda que uma das colmeias, ou todas elas, estão começando a crescer e a se espalhar. E assim acaba o primeiro arquivo. O segundo arquivo tem só 2 vídeos. O primeiro é o 31 de setembro de 91. É uma filmagem de VHS de uma festa de Halloween, mas eu dei uma olhada 2 vezes e não vi nada demais, exceto por isso aqui. Então vamos pular direto para a sexta entrada do Alvearum Logs, que consiste em 2 vídeos. O primeiro foi um vídeo enviado pro Hollow Walls, e o segundo foi o que ele mesmo viu. No primeiro vídeo é um cara filmando ele andando pela rua, até que ele encontra uma igreja, a mesma igreja que estava naquela foto daquele perfil Keep Your Windows Open. Ele entra nessa igreja e se depara com um DDCE. E logo em seguida uma frase dizendo: vire-se e testemunhe o que você deixou entrar. Pare de fingir que você não sabia. Que comece o banquete. Em seguida, uma imagem estática de um rosto enorme atrás da porta, antes de cortar para essa imagem, junto de uma frase que diz: eu não posso ser o único que tá vendo isso. Tem que ter outros. Por que estão aqui? Assim, encerrando esse primeiro vídeo. Agora o que foi gravado em seguida pelo Hollow Walls. Ele estava sendo assombrado por alguma coisa que ele não sabia o que era, e essa assombração mudava de forma cada vez que ele observava ela. Basicamente é mais um caso de um DDCE aparecendo e atormentando. Não trouxe tantas informações novas assim, ou pelo menos não informações relevantes o suficiente. Agora, eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você achou desse Unlog Horror e desse vídeo aqui também, e também o que você espera dessa história no futuro. Eu particularmente acho que é uma história muito boa e tem muito a ser construída ainda, com bastante potencial. É claro,
se ela for feita direito. Muito obrigado ao Pietro, ao Geojogo Brito e ao Naoki por terem se tornado abençoados. E também ao Duque da Eva, ao Asarakan e ao Seal por terem se tornado abençoados de novo. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Benção do Emissário VQ ou Benção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e também ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.